Fala, pupilinhos! Tudo bom com vocês? E sim, estamos aqui para gravar hoje o vídeo mais pedido do ano, né, Daniel? Isso! Eu e Daniel não temos paz desde o começo do ano, né, Daniel? Exatamente. Por que, Daniel? Porque a 1º de janeiro as pessoas estão como com a gente? Estão cobrando nós, né, o vídeo de redação já dos temas do Enem. De 1º de janeiro, Daniel. Eu tenho vontade de fazer o quê? Eu tenho vontade de fofar assim no asfalto, esfregar a cara no asfalto da aluna assim, ó, que já tá me cobrando. 1º de janeiro, possível tema. Sim, gente, nós acertamos o tema da redação do Enem ao longo aí de 6 anos, mas eu quero deixar muito claro para vocês o seguinte, não é o nosso objetivo acertar o tema da redação. Nosso objetivo principal durante este vídeo, você vai perceber, é trazer dados, exemplos, informações a respeito dos temas que nós apostamos que possam cair ali no Enem e nos vestibulares também, e informações que, na verdade, vocês possam usar ao longo da redação, tudo bem? Não adianta eu vir aqui simplesmente, por isso que eu acho muito importante sempre trazer o professor Daniel, que ele é especialista em atualidades e ele é também professor da nossa plataforma de atualidades e geografia, porque ele traz sempre dados muito concisos, sempre baseado em fontes que vocês podem usar ao longo da redação, tudo bem? Então, vamos lá. Como que vai funcionar essa aula desse ano? Posso explicar de novo? Você quer dar falar alguma coisa? Com certeza. Posso tá indo seguir? muito bem, muito bem. Obrigada. Eu sei falar, né? É, exato. Então tá bom. Eu domino. Você aquela moça que tem um canal no YouTube? Até? Gente, vamos parar de graça. Que putaria do caramba. Deixa a gente seguir aqui com o vídeo serião. Gente, seguinte, como que vai funcionar? Como todos os anos, nós separamos os temas em macrotemas e dentro desses macrotemas nós apresentamos os microtemas que nós achamos que existem ali mais possibilidades deles caírem na prova para vocês. E dentro desses microtemas, nós vamos apresentando dados, projetos de intervenção que você poderia colocar na sua redação, informações que você poderia utilizar e tudo mais. Gente, nós vamos apresentar uma série de temas aqui para vocês. É óbvio que você vai assistir ao vídeo e eu sugiro a você que escolha aqueles que você entende que tem mais possibilidade de cair e aprofunde-se na pesquisa em relação a esses temas. Beleza, gente? Sem problemas? E outra coisa muito importante. Uma coisa exclusiva que terá para vocês nessa aula de possíveis temas é material de apoio. Sim, você vai clicar aqui no link da descrição e vai baixar gratuitamente um material de apoio que tem exemplos, dados, links, várias informações em relação aos temas que nós apresentaremos aqui para vocês. Não é maravilhoso? É sensacional. Bom, isso aqui é... Não, completar um pouquinho. Completíssimo. É isso aí. Então vamos lá? Vamos começar? Bora. Você tá nervoso? Eu sempre rolo aquela, né? Eu tô. Como que vai ser, né? Esse ano, primeira coisa que eu já digo a vocês, todo ano que existe uma mudança de governo, é extremamente importante que você pense sobre isso. Existe também uma reestruturação, uma reformulação de todo mundo ali que coordena a parte do MEC, do INEP, da formulação da prova. Então, isso nos deixa também reflexivos em relação a qual seria o possível tema, de acordo com o perfil de cada governo. Não existe perfil ruim nem bom, não é isso, gente. São perfis diferentes, tudo bem? Então, a gente baseia um pouco as nossas escolhas de acordo com a nova diretoria que rege ali no momento da prova, beleza, gente? Vamos lá? Bora. Ai, meu Deus, eu tô aflita. E não deixe de baixar o material de apoio que está na descrição desse vídeo, beleza? É só clicar no link e gratuitamente você baixa o material de apoio dessa aula, tá? Bora lá. Primeira coisa, os dilemas e desafios da saúde no Brasil. Sim, existem diversos microtemas que nós trabalharemos dentro da questão de saúde, que são assuntos que, se não caírem como tema especificamente, você poderá usar como um tipo de argumentação, né? Utilizar os dados e argumentar sobre isso também durante a prova, beleza? O primeiro que a gente coloca aqui para vocês é vacinação, o retorno de doenças erradicadas. Daniel, conte-me mais. Então, né, a questão da vacinação, ela tem sido bastante polêmica desde 1998, quando surge o movimento anti-vacinação, que é um movimento chamado anti-vax, né? Esse movimento, basicamente, era um grupo de pessoas que acreditavam que a vacinação, ela faria mal para a pessoa que seria vacinada, né? Olha que coisa maluca. E mesmo assim, muitas pessoas aderiram e nos últimos anos, com o WhatsApp, as redes sociais e tudo isso, muitas correntes mentirosas noticiam, entre aspas, de que existem riscos em se vacinar. Famílias que estão desinformadas sobre isso acabam não vacinando os filhos. Uhum. E aí nós temos aí um aumento, né,
dos casos de doenças que já tinham desaparecido, como sarampo, né? São Paulo em 2019 está passando por um aumento do sarampo, rubéola e cachumba, por exemplo, né? Então, a questão da saúde é uma questão muito complexa, mas é impressionante como coisas que nós já tínhamos superado, teoricamente, por exemplo, doenças como essas, que já têm vacinas, voltem, né? Devido a uma outra questão, que é o mau uso do WhatsApp, das redes sociais, para uso de fake news. Né? E uma informação que eles podem usar, caso caia algo dentro dessa questão de vacinação, é referente àquele médico que fez isso em 98, certo? Sim, a partir de 98 foi publicado um artigo. Olha só, isso daí é repertório, tá? Repertório que você pode usar. Pelo médico britânico Andrew Wakefield. E esse artigo deu origem a esse grupo que é o movimento anti-vax, né, que é o movimento anti-vacina. Claro que o artigo foi refutado, se mostrou que não tinha nada de científico naquilo, só que era tarde demais. Nos últimos anos, a ideia voltou e o WhatsApp e as pessoas compartilhando notícias de que é perigoso se vacinar. Por favor, não faça isso. Por favor. Então, a vacinação e a questão do retorno das doenças que já estavam erradicadas. E a gente já pega um gancho, um outro possível tema, que é a relação de controle de epidemias. E isso também é uma questão de saúde pública, gente. Sim. A gente tem visto nos últimos anos um aumento dos casos de febre amarela e principalmente de dengue, zika e chikungunya, que tem a ver com o vetor Aedes aegypti. Sim. E a falta de políticas públicas, principalmente em regiões do interior do Brasil, tem feito o aumento dessas doenças e o avanço delas, causando vários problemas. Existem indicativos de que a chikungunya no Nordeste está associada à microcefalia, por exemplo. Sim. Então, nós temos no Brasil hoje uma grande questão de como lidar com o aumento dessas pandemias, de epidemias ou de surtos, principalmente no verão, né, dessas doenças. A gente está vendo uma charge que está aparecendo para vocês, que mostra justamente o mapa da dengue, e o mosquitinho falando, esse é o meu mapa, porque a dengue está territorializada por todo o Brasil já. Né? Perfeito. Certo? Percebam que nós estamos dando panoramas sobre isso, por quê? Porque nós fizemos um material completinho para você, tá bom? Então pegue algumas informações que eu estou passando. Pesquise cada um desses temas. Pesquise, exatamente. E principalmente pesquise os temas que você acha que tem mais chance de cair. Nós estamos falando aqui de uma forma bem geral, dando algum repertório cultural, um repertório que você possa utilizar na sua redação, dando algumas opções também, nós daremos algumas opções de projeto de intervenção, mas o material está bem aprofundadinho, bem legal para você estudar os temas que achar mais pertinente, beleza? Próximo tema que está aparecendo aí para vocês é saúde pública, amamentação, e nós vamos emendar ele com um segundo tema. Sim, a questão da amamentação no Brasil, Dan. Então, a pesquisa da Organização Mundial da Saúde, ela vai indicar que 39% dos bebês brasileiros, de até 5 meses de idade não são alimentados exclusivamente com leite materno. Imagine, a recomendação médica é até 2 anos. E as crianças já passam a receber uma quantidade de açúcar enorme e de outras coisas que não deveriam entrar na dieta dela tão cedo no Brasil. Então nós temos aí um aumento, né, de outros tipos de alimentação, a diminuição da alimentação cada vez mais cedo, e isso causa problemas de saúde muito graves. E existe uma questão cultural também em relação à alimentação. A alimentação vai ser mal vista quando feita em público. A questão do corpo... eu nunca vou entender isso daí, tá, gente? Desculpa. Entender, né? Nunca vou entender esse movimento que acha horrível ou ruim uma mãe amamentar na rua. Pelo amor de Deus. Isso daí, infelizmente, bizarro, não é... Bizarro. E então, assim, existe uma falta de estímulo, muitas vezes, para o aleitamento materno. Como se outras coisas pudessem substituir o leite materno, quando a gente sabe que ele é fundamental. E gerando doenças futuras, sim, né? Tudo bem, então? Então, assim, há problemas que vão surgir neonatais, de crianças de 1 ano a 6 anos de idade, que não deveriam estar acontecendo. Perfeito. Apenas devido a essa mudança cultural de falta de aleitamento, né? E a mudança cultural também gera um outro possível tema que nós colocamos aí para vocês, que é a questão da obesidade infantil, que sim, é um problema de saúde pública também. A obesidade infantil, ela tem aumentado muito dos anos 90 para cá, principalmente com as mudanças de hábitos de alimentação do brasileiro. O brasileiro sempre foi aquele cara que almoçava em casa, com a mãe, com o papai, ou, enfim, dependente da família. Gosto. Mas almoçava ali e comia uma refeição feita em casa. Sim. Isso é um fator importante. Cada vez mais hoje isso é trocado. Você tem a facilidade de pedir um hambúrguer e ele chega na sua casa. E isso faz com que... Os aplicativos aí, né? Sim, e o McDonald's e várias outras... Posso falar essas marcas? Então, vários fast foods aí. Vários fast foods que você tem ali um alimento fácil, barato, sim, e de péssimo nutrição. E a criança, ela está suscetível a isso quando não é bem educada
para se alimentar. Sim. E essa mudança cultural vem levando as crianças a se tornarem obesas, e isso causa doenças como apneia, problemas cardíacos, lesões nas articulações, diabetes, vários problemas que vão vir muito mais cedo, e isso lá no futuro vai reduzir a longevidade dessas crianças. Inclusive, existem alguns programas das prefeituras, eu posso dizer a Prefeitura de São Paulo, que eu conheço um pouco mais em relação a alguns programas que existem aqui, que focam um pouco na relação da alimentação, principalmente nas escolas municipais? Sim. Nas escolas municipais. Antes que eu falei errado, é bom Sim. sempre dar uma olhada, professor. Orgânico, né? Sim, e também balanceada. Existem Sim. alguns programas que trabalham com isso, inclusive na questão de reaproveitamento de alimentos. Sim. Acho bem legal e também estimula as crianças ali desde cedo. Isso é um dado importante, porque a questão da alimentação na escola, ela tem que ter controle. Pra gente ter uma noção, nos Estados Unidos, devido ao uso de fast food, tem a escola americana que vende fast food dentro da escola, e a geração de americanos atual vai ser a primeira geração que vai viver menos que os pais. Olha que loucura. Quer dizer, a expectativa de vida mundial está aumentando e a do americano dessa geração vai ser menor do que a anterior. Devido à obesidade. Devido ao fast food. Então, fica aí uma dica para você em relação à saúde pública, em relação à obesidade infantil, que também é um tema que está em alta, que pode ser discutido ao longo da prova e não é muito polêmico no sentido de temas mais ácidos, né? É um tema mais que dá para pensar socialmente em como resolver isso para que as novas e as futuras gerações tenham melhor qualidade de vida, certo? Perfeito. Próximo tema, e antes eu vou dar um panorama aqui para vocês de algo que eu acho interessante, que ele não é especificamente um tema, tá, gente? Mas por que eu resolvi trazer isso daqui para você? Programas de saúde pública. O Brasil, ele tem 6 programas de saúde pública que são referências mundiais. Então é importante... você pode citar isso. Você está fazendo sua redação lá, você cita como exemplo de coisa positiva. Repertório, tudo bem? Então, o Brasil tem hoje 6 programas de saúde pública, focados na saúde pública, que são referências mundiais. E dentro desses programas, você pode citar que esses programas existem, exemplificando, caso a temática caia. Então, você vai perceber que alguns desses programas nós falaremos como um possível tema que pode cair no Enem e nos vestibulares. O primeiro programa, dá uma olhada aí que está aparecendo na sua tela, é o seguinte... O programa Saúde da Família, que trabalha especificamente a medicina preventiva. Então, são médicos da família que acompanham as famílias, que sabem, inclusive, essas questões de saneamento básico, onde essas famílias vivem. O histórico familiar, as doenças que podem ocorrer naquela família. Exatamente, e acaba prevenindo algumas doenças, o que gera também, por exemplo, um desafogamento do sistema público de saúde, né? Porque muitas doenças acabam sendo evitadas devido ao médico da família, o programa de saúde da família, e acaba gerando um desafogamento ali do sistema público de saúde futuramente, certo? Então é um trabalho preventivo, porque a prevenção é sempre melhor que tratar a doença, exatamente, não é verdade, gente? Com certeza. O segundo programa que nós temos é o programa de vacinação, que nós falamos ali como um possível tema, certo? Já falamos sobre a Antivac, né, que temos aí. E no Brasil nós temos um programa de vacinação que é reconhecido mundialmente como um dos mais exemplares. Então, é um sistema público de saúde que fornece a vacinação de maneira gratuita e que funciona, beleza, gente? Terceiro é o programa de controle de HIV e AIDS, que garante acesso universal e gratuito aos antirretrovirais, tudo bem? Ou seja, a pessoa aqui no Brasil, ela consegue fazer um acompanhamento e aumenta, inclusive, a expectativa de vida caso ela seja soro positivo, certo? Quarto programa, que é o de transplantes. Cerca de 90% das cirurgias são feitas com recursos públicos no Brasil, gente. E falando em transplante, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um possível tema também, que é a questão de doação de órgãos. A gente já vai chegar nessa parte. Também somos referências em tratamento contra hepatite C. Então, nós temos hoje os melhores tratamentos do mundo para os 6 genótipos da hepatite C. E só aqui no Brasil nós temos essa referência mundial no tratamento da hepatite C. E o sexto, que também virará um possível tema, que é o controle do tabagismo. Aqui no Brasil nós temos um programa, né, que é sobre o controle do tabagismo, que implicou diretamente na queda de 36% de percentual de fumantes no período de 2006 até 2017. Ou seja, quando eu falei, a gente estava discutindo sobre isso, você falou que o Brasil é um dos países que menos fuma, né? Sim, o Brasil, ele comparado a países europeus, por exemplo, tem uma quantidade de fumantes muito menor, e a queda que nós tivemos nos últimos anos foi de 1/3, né? E isso foi feito com conscientização, né? E nós percebemos como muitas vezes a luta contra outras drogas poderia ser mais parecida com a questão do cigarro.
Porque o cigarro, o que começou a se fazer? Começou a se inibir a propaganda, começou a se conscientizar sobre os problemas dele. Né? Sim. E isso fez cair 1/3 do uso do cigarro. E não acontece isso com o álcool, por exemplo. E Uhum. o álcool é algo que é estimulado com propaganda. Então eu acho muito importante a gente pensar em outras estratégias para outros casos, não só para o cigarro, do jeito que foi feito aqui, por exemplo, com toda a conscientização. Né? Perfeito. Próximo tema? Vamos lá? O próximo tema que está aparecendo aí na tela para vocês é também sobre saúde pública, dependência química e recuperação de pessoas, Daniel. Nós temos aí uma manchete, né? Segundo pesquisa, 28 milhões têm algum parente dependente químico. O levantamento feito pela Unifesp mapeou os usuários em reabilitação. 8 milhões de brasileiros são dependentes de maconha, álcool ou cocaína. Então nós temos um surto, né, muito grande já, desde os anos 90, no uso de drogas sintéticas ou não, né, independente disso. O ponto é que essa quantidade grande de usuários leva uma parte desses usuários a uma dependência que pode ser prejudicial e mais perigosa. No entanto, dessa quantidade grande, nós temos uma quantidade grande de usuários no Brasil e isso torna uma grande problemática, né, na questão da recuperação dessas pessoas. É um engano pensar que o Brasil é um dos grandes consumidores do mundo. Né? Uhum. A América Latina consome bastante, só que sem dúvida, nas Américas, o maior consumidor é os Estados Unidos. Então nós temos uma questão internacional, cada vez mais internacionalizada, não só dos danos causados pelo uso das drogas, que isso já fica muito claro, sendo elas lícitas ou não, ok? Mas também sobre a questão do tráfico, que ele se torna a nível internacional, devido ao transporte, por exemplo, de drogas do Paraguai para o Brasil, entra um pouco na questão de segurança pública, né? E do México para os Estados Unidos. Então nós temos um grande mercado na América, que é os Estados Unidos, e aí nós temos aí uma questão que beira já a questão da segurança pública, não é apenas uma questão de saúde, embora seja uma questão de saúde muitas vezes ignorada como uma questão de saúde. Sim. Tudo bem? Perfeito. Beleza. Certo. Próximo tema na tela para vocês. Os desafios na doação de órgãos no Brasil, Daniel. E aí entra lá em relação, né? Lembra que eu falei de um dos programas sociais, nós temos um dos programas de saúde do governo, que é realmente a questão do transplante. Bom, o transplante de órgãos, a grande questão dele para que ele se torne maior do que ele é hoje no Brasil, isso varia muito de país para país, as culturas influenciam muito nisso. Ainda a questão cultural ela é a grande barreira, né? Uma moralidade, uma questão, às vezes, muitas vezes religiosa, né? Que limita a questão da doação. Em 2017, 32.402 adultos e 1.039 crianças estavam na fila de transplantes de órgão no Brasil. Então, é uma grande quantidade de pessoas. E nós tivemos um crescimento, né? Nos transplantes de rim, de fígado, córneas, e houve uma pequena diminuição nos transplantes de coração, pulmão e pâncreas. Então, nós temos uma quantidade muito grande de pessoas nessas filas, e é muito importante que a pessoa que quer ser doadora, ela especifique para a família como um desejo de ser doador. Então, e hoje, inclusive, você pode colocar no seu RG, tá? Sim. Se você, às vezes existem algumas barreiras até dentro da nossa própria casa. Sim. Então, às vezes você tem, por questões realmente religiosas, Sim. enfim, às vezes você avisa, informa os seus pais que você é doador de órgãos, eles não aceitam e tudo mais, mas você tem a opção de doar ainda assim. Coloque isso no seu RG. Sim. Quando você for renovar o seu RG, você pode colocar lá, doador de órgãos. Então, já fica como válido também a sua decisão. Imagina você poder viver sendo o coração de alguém. Ai, que maravilhoso. Não é lindo isso? É lindo, claro. É sim. Doem órgãos. Eu apoio isso. Número de órgãos doados no Brasil por ano. Nós vemos aí que temos uma fila de mais de 30 mil pessoas e a quantidade de órgãos que nós temos doados são aí de 8 mil em 2016. Né? Mas a boa notícia é que tem aumentado. Nós vemos que é uma curva ascendente. Né? Que bom. Vamos lá. Próximo, e muito rápido, você só uma pincelada nesse tema que eu sempre aposto muito nele, se não para o Enem, para os vestibulares, que é a humanização do sistema de saúde nacional. Na saúde, a humanização é a busca pelo melhor atendimento aos pacientes e melhores condições para os trabalhadores. Logo, a busca por melhor qualidade nas unidades de saúde. O que acontece na humanização da saúde é que muitas vezes o ambiente hospitalar, a forma com que a saúde foi concebida por muito tempo, foi uma forma muito impessoal, sabe aquela coisa, eu vou no médico e ele nem olhou na minha cara. Então, essa questão da maior proximidade, da questão de carinho maior pelo paciente, de um tratamento mais humano, exatamente, um tratamento mais humano, ele tem sido colocado nos grades curriculares dos cursos de medicina. Então, existe uma preocupação hoje não só em curar a patologia, mas existe uma preocupação em
criar um método de trabalho que seja mais humano. E isso é um assunto que pode render bastante. Muito bom, muito bom. Inclusive, tem um programa do Ministério da Saúde que se transformou em uma política pública, que é chamado Política Nacional de Humanização, também conhecido como PNH, beleza? Então fica aí como um repertório, caso você queira exemplificar, caso caiba, colocar aí na sua redação, beleza? Próximo, quase acabando a questão da saúde pública. Esse daí eu aposto que tem muita gente que está assistindo que se identifica com isso. Com certeza, nós vivemos aí uma sociedade dentro dessa cibercondria, a doença relacionada à ansiedade e depressão, mas é uma coisa mais específica essa cibercondria. E eu aposto que você já fez isso. Você tá lá com uma dor no ombro, nas costas, ou você tá com uma tosse, aí você vai lá no Google e coloca dor nas costas, tosse. Aí aparece, pode ser câncer, morte, extermínio, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser, início de uma você tá morrendo, guerra nuclear, você descobre que você pode estar morrendo, entendeu? Sim. E isso cria uma sensação nas pessoas de ansiedade, elas ficam deprimidas, e não só isso, elas se automedicam. Que é um grande problema, a automedicação. Então a pessoa passa a se automedicar, a pessoa começa a achar que está doente o tempo todo, porque ela está o tempo todo ali na internet procurando explicações para as coisas que está sentindo. E você sabe, o Google ele não é um bom médico, ele não foi formado em medicina. Não é formado. E isso é tão comum hoje em dia, e as pessoas chegam no hospital com problemas devido a isso, que existe agora um termo, que é cibercondria, para determinar a pessoa que tem uma relação tal com a internet, com a informação, que já está no estágio de obsessão, de loucura, em relação a estar doente. Sim. E a diagnósticos de Google. E só uma pontezinha aí dentro dessa questão de saúde pública, a gente tem também as questões relacionadas a doenças mentais e suicídios. Beleza? Que eu vou deixar mais detalhes sobre essa temática. Isso é muito perigoso, né? A pessoa ela vai lá, coloca algumas coisas que ela está sentindo, aí aparece depressão. Aí a pessoa se declara deprimido, tenho depressão, mas ela nunca foi no psiquiatra. E aí a pessoa passa a tomar psicólogo, remédios. Passa a tomar remédios. Isso é muito que perigoso. São perigosíssimos, muitos de tarja preta, né? Para uma doença que muitas vezes não existe, uma patologia que você não existe, mas você está se automedicando, que é um risco, e aí sim você pode gerar uma doença em você. Então cuidado. O Google ainda não é médico. Confiemos nos nossos profissionais formados. Beleza, gente? E já você acaba de descobrir aí, caso você não saiba, que isso já é um termo chamado cibercondria. Show? Inversão da pirâmide etária, Daniel. Aumento da expectativa de vida do brasileiro. Tem uma discussão, eu só vou colocar um ponto aqui. Nós estamos abordando essa questão da inversão da pirâmide, aumento aumento da expectativa de vida do brasileiro em relação à saúde, né? Então a gente sabe que isso daí acaba reverberando em diversos pontos sociais, em diversas questões sociais. Então a gente tem aí também estamos debatendo a reforma da Previdência, que também trabalha um pouco essa questão. Nós estamos focando aqui realmente na questão da saúde pública, tudo bem? Como que esse aumento da expectativa de vida, como que esse aumento na qualidade de vida do brasileiro, o aumento, né, do tempo de vida do brasileiro reverbera na saúde. Show? Então, a gente até fez uma live sobre inversão da pirâmide etária. Tem essa live aqui no canal, hein, gente? E o ponto que eu acho interessante aí é o seguinte: quando você tem uma população que está vivendo melhor e ela passa a envelhecer, a viver mais tempo, os tipos de gastos que o Estado vai ter com aquela população mudam. No caso de um país como o Brasil, que tem uma população mais próxima dos 80 anos, nós vamos ter um investimento cada vez maior em previdência, mas também um investimento maior em saúde do idoso, que é uma área específica da saúde, do bem-estar, para garantir que essa pessoa viva até os 80 e tenha uma vida ok até os 80, né? Sim. Então, enquanto o país era um país de crianças e jovens, você tinha certos tipos de investimento na saúde e na educação. Com um país mais envelhecido, nós vamos ter agora outros tipos de investimentos em áreas da saúde do idoso. Então, muitas vezes, a questão ou a redação vai pedir para você explorar justamente essas áreas, que são principalmente as áreas de bem-estar. Perfeito. Isso, alimentação, exercício, atividades físicas e tudo mais, certo? Fica a dica aí para vocês. Entremos no nosso novo macro tema, que é os desafios da mobilidade urbana e segurança no trânsito. E aí a gente já começa falando sobre a problemática da mobilidade urbana. A gente sabe que o Brasil é um país que não é um bom exemplo em educação no trânsito e os nossos números são bastante preocupantes. Milhares de pessoas todos os anos nas estradas e cidades do Brasil morrem em acidentes com veículos. E, então, assim, nós temos uma questão que é a segurança, que é muito problemática, que mata muito,
E nós temos uma outra questão que é a qualidade do tipo de transporte, né? Como a grande maioria da população usa transporte público, nós temos uma pesquisa que ela vai mostrar, por exemplo, qual que é a avaliação do brasileiro em relação ao transporte público. Então, assim, nós temos, em 2011, 39% das pessoas achavam o transporte ótimo ou bom. 39% em 2011. Em 2014, apenas 3 anos depois, apenas 24%. Então nós temos um transporte público que ele cada vez é mais problemático, apresenta mais, não só na questão de segurança, mas conforto também, e isso influencia muito na produtividade, na vida do trabalhador, né, que pega todo dia aquilo para chegar no trabalho. E uma outra coisa é a questão do trânsito das grandes cidades. Devido ao uso do modal carro, nós temos uma velocidade, nós temos uma ineficiência muito grande do transporte nas cidades. Muitas vezes pela falta de ônibus suficientes, o metrô nem se fala, né? Muitas cidades grandes do Brasil não têm transporte férreo urbano, então nós temos... O transporte férreo, eu sempre que eu abordo esse tema durante minhas aulas, eu sempre falo que ele é um projeto de intervenção, né? A expansão disso, isso transporte pode ser sensacional, é a grande saída. Se você tem um problema sério de transporte de uma cidade grande, como você resolve isso? Você tem que fazer uma intervenção. A melhor resposta que você poderia dar é usar transporte férreo, usar bicicleta, usar outros veículos e integrar eles. Você pode de um para outro. Sim. Então isso chama intermodalidade, é um transporte intermodal. Você vai de bicicleta no metrô, deixa a bicicleta no metrô, pega o metrô e você está usando vários diferentes tipos. Hoje na cidade de São Paulo nós temos duas questões, né? Nós temos a questão do rodízio de veículos, que quem não sabe, quem não é daqui de São Paulo, é o seguinte, o rodízio ele determina os horários, dependendo do final da sua placa do carro, você não pode sair nas principais vias da cidade para realmente diminuir o trânsito. E temos também a questão agora que está chegando por aqui, os patinetes elétricos, né? Então, que é uma nova alternativa aí de transporte, que tem também já toda uma questão sendo discutida em cima em relação à segurança e tudo mais, certo? Fica aí a dica para vocês. Eu gostei muito dessa relação que você falou, né, da intermodalidade. Muito o legal. Transporte intermodal. Fica é sempre aí. Dica de projeto de intervenção. Fica a dica. Segurança no trânsito. Então, quando a gente fala de segurança no trânsito, nós temos, por exemplo, um ano que o Enem já abordou a questão da lei seca, né? Os efeitos da lei seca no país. Então, a questão da lei seca é um direcionamento para solucionar um problema de segurança no trânsito. Nós temos uma outra questão aí, que é a cadeirinha. Então, podem ser diversas vertentes que podem ser abordadas dentro do tema segurança no trânsito, gente. Sempre a solução passa por ações na criação de leis, mas também pela conscientização, pela educação, sempre. No caso do trânsito, é o grande ferramenta é você você conseguir educar as pessoas para que elas façam as coisas. Senão, você tem lá uma lei e se você não aplica, não adianta nada. Perfeito. Então, passa muito pela questão da conscientização, né? Agora entremos no macro tema, tecnologia e sociedade. Falaremos sobre diversos possíveis temas que podem cair dentro desta temática maior, começando pelo primeiro, que é democratização do acesso à internet e uso das tecnologias. Você tem aí, aparecendo para você, um mapa, né? Esse mapa tem ali uma legenda da quantidade de pessoas por país que têm acesso à internet. E nós podemos ver, por exemplo, que a América do Norte, a Europa, a Austrália, o Japão e a Coreia do Sul são os países que têm uma proporção maior de pessoas conectadas, né? Enquanto isso, a Oriente Médio e a África menos. O Brasil está muito bem colocado, né? O Brasil ele só não está assim, na melhor posição, né? E você pensa, o Brasil está bem colocado. Isso significa que todo brasileiro consegue ter internet. Não. Se a gente olhar com mais profundidade nesse assunto, a gente vai ver o quê? No Centro-Oeste, 40% das pessoas não têm acesso à internet. No Nordeste, 58%, no Norte, 55%, no Sudeste, menos, né, 38% e no Sul, 42%. Então nós temos algumas áreas do Brasil ainda, no Nordeste e no Norte, que um pouco mais da metade da população não tem acesso à internet. Quer dizer, ou se tem, de forma muito limitada, muitas vezes por falta de cobertura de satélite ou infraestrutura no geral. Então, nós temos ainda um avanço que precisa acontecer. Existe ainda limitações de infraestrutura para que essas áreas consigam ter acesso à internet. E hoje em dia, no mundo que nós vivemos, não ter acesso à internet é muito problemático, porque para você conseguir resolver qualquer burocracia, você conseguir fazer compras... Existe também uma questão da digitalização, né, de processos burocráticos, da tecnologia em serviços sociais mesmo, para tirar um documento. Se aposentar, a pessoa tem que se inscrever lá no site, a pessoa precisa ter esse acesso para conseguir direitos que são dela, né? Perfeito. Só que sem internet fica muito difícil, né?
Um outro tema que eu gosto bastante, adoro esse tema, que é o uso das tecnologias aplicadas à educação. E aí? Bom, nós temos aí uma manchete, né, que eu trouxe para vocês, ó, que é uma provocação, na verdade, né? Uhum. Aí tá, a tecnologia é uma inimiga ou aliada na educação das crianças? E a resposta pode ser, depende. Depende de como você utiliza a tecnologia, né? O recurso tecnológico é algo que está disponível para todo adolescente hoje. A questão é que os professores, por exemplo, estão treinados para utilizar isso como uma ferramenta pedagógica? As escolas estão preparadas para essas mudanças na velocidade que elas estão ocorrendo? Sim. Talvez não. E aí, muitas vezes, uma coisa que seria fantástica, por exemplo, você ter um computador no bolso, que você pode fazer uma pesquisa, e isso te ajudar a resolver algo ali na sala de aula, acaba se tornando um problema, porque como você não tem o uso educacional daquilo, o celular vira outra coisa, vira para você... Vira uma distração. Vira uma distração, exato. Exato. Mas, no entanto, nós temos bons, vamos dizer assim, usos da tecnologia na sala de aula, como é o caso do School in the Cloud, que foi criado na Índia pelo Dr. Sugara Mitra, que defende que saímos da era da informação e entramos na era da aprendizagem. As escolas devem ser lugares onde o aluno se conecta com a pesquisa. Então, o uso do computador se torna fundamental para que ela pesquise e consiga atingir os objetivos dos projetos. E que isso entra num novo possível tema de redação, que são as novas formas de aprender, o sistema educacional e as mudanças que vêm por aí, sim, né? Sim. A gente já tem um sistema educacional enrijecido, que está em constante mudança, inclusive com a inserção das tecnologias, né? Então surgem aí no meio do caminho novas formas de se aprender, de se fazer educação. Uma é essa que você acabou de mencionar. Sim, School in the Cloud. E a próxima seria, por exemplo... Uma questão que estava sendo discutida bastante no Brasil nos últimos anos é a questão da educação domiciliar, né? Onde você teria um tutor, né? Os pais mesmo do jovem que fariam a educação com ele e o MEC, né? Ou qualquer outro organismo ia apenas verificar se ele foi educado, se cumpriu os requisitos, né? Ou não, mas ele não precisaria ir para a escola. Isso não passou, né? Isso no Brasil, existe uma questão bem problemática em relação a isso no Brasil ainda. É possível que no futuro ainda ocorra algum tipo de educação domiciliar, ou pelo menos híbrida, né? Sim. Bom, a tecnologia não altera só as relações educacionais, ela altera também as relações de trabalho. E o que acaba entrando num novo possível tema também, sim, de redação, que é as novas relações de trabalho na era da tecnologia. Exato. Todo mundo acha legal. Poxa, não é muito bom você estar em casa e você está com fome e você vai lá, chega no aplicativo, poxa, eu quero 28 pizzas, e você pede, elas chegam. Caraca, sim, faço sempre. Uma terça normal, exato, uma terça normal. Comum. Então, é muito bom, né? Porque, vamos dizer assim, esse é o lado bom da era da informação, da tecnologia, que você consegue ter acesso ao consumo de uma maneira que nunca tinha havido antes. No conforto do lar. No conforto do lar, sem precisar falar para ninguém no telefone. Falar que é maravilhoso, chato, né? Sim. Só que, no entanto, as relações de trabalho produzidas por esse tipo de forma de consumo também elas podem ser muito complicadas, muito problemáticas. Por exemplo, eu peguei duas manchetes aí. Quem são os jovens que têm suas vidas arrancadas pelos lucros da Rappi, Glovo, iFood e Uber? Rappi, trabalho precário causa mais uma morte em São Paulo. O que acontece? Os entregadores que estão ali levando a sua comida, muitas vezes eles trabalham 14 horas por dia, eles ganham salários que não são muitas vezes suficientes, em condições insalubres. Se acontece um acidente com ele... Observem que nós estamos mostrando problemas, sim, que vocês podem abordar caso, sim, a coletânea lhe dê abertura para isso. Sim. Também leia a coletânea, veja em que ponto dessas novas relações, sim, de trabalho o tema está abordando, né, dentro da coletânea, mas são problemas que você pode abordar ao longo da sua redação. Esse trabalhador é um trabalhador basicamente informal, ele não tem direitos trabalhistas, então se ele cai, ele se machuca na rua, por exemplo, fazendo uma entrega, esses aplicativos não se responsabilizam por nada. Uhum. Então nós temos uma relação de trabalho, de exploração, em que a pessoa se autoexplora. Ele sabe que se ele trabalhar 12 horas dirigindo, ele vai ganhar mais. Então o próprio trabalhador ele é incentivado a trabalhar de forma exaustiva, e isso pode causar doenças do trabalho e acidentes, e essas empresas, elas até agora não se responsabilizam por isso. Então são relações de trabalho bastante problemáticas e complexas, ok? Perfeito. Então fica de olho nisso daí. É um tema bem legalzinho bem aí. Legal. Eu aposto mais nele, assim, para alguns vestibulares. Que eu acho que é inevitável esse assunto. Alguns pezinhos assim. Sim. Próximo possível tema para vocês, discurso de ódio na internet e crimes cibernéticos. Pois é, a questão dos crimes cibernéticos, elas aumentaram muito, principalmente a partir de 2009, 2010, depois de vários casos de grupos neonazistas, torturadores, pedófilos serem expostos em mais do que uma ação
principalmente por grupos de hackers, como os Anonymous, por exemplo, e também de operações das próprias polícias federais do Brasil e do FBI. E aí o que você vai ter? Você vai ter, nesses últimos 10, 11 anos, uma quantidade enorme de denúncias desses tipos de crimes. Eles se tornam muito comuns a partir da era das redes sociais. Quase 4 milhões de denúncias relacionadas a crimes de ódio na internet nos últimos 11 anos. Foram recebidas pela Central Nacional de Denúncias e Crimes Cibernéticos do Brasil, só no Brasil. Pelo menos 2.500 páginas por dia contendo evidências de crimes como racismo, neonazismo, intolerância religiosa, homofobia, incitação de crimes contra a vida, maus tratos e animais e pedofilia foram denunciados no Brasil. Tem um caso na Austrália, de um australiano que foi para as Filipinas, por exemplo. Ele sequestrou 72 crianças, ele torturava e matava e vendia os vídeos para pessoas que tinham interesse em comprar. Então você tem assim, você tem algo que o crime cibernético, ele começa num discurso de ódio e ele termina na morte mesmo, na morte de alguém. Em uma ação então o discurso de ódio, ele é perigoso, ele é um crime justamente porque ele está nesse ambiente, né? Ele cria esse ambiente de violência. Sim, e aí a gente tem diversos tipos de crimes cibernéticos que Sim. podem ser abordados. Sim, um dos que mais se aborda hoje, não só os crimes de injúria, né, e racismo principalmente, cyberbullying, exposição de fotos íntimas, isso ocorre bastante, mas também a questão da pedofilia está sempre sendo explorada, né. Você está vendo um gráfico com o perfil dos pedófilos que nós temos na internet, né, que foi coletado até agora, e ao lado tem uma manchete: pedofilia na internet, me disfarço de adolescentes para caçar suspeitos. Tem um grupo nos Estados Unidos de pessoas que se fingem ser crianças para marcar encontros com pedófilos e gerar um flagrante, exato. Muito bom, muito bom. E fica aí uma dica. Nós trouxemos um exemplo de um crime cibernético e citamos outros exemplos que podem também cair na prova de vocês, beleza? Entrando agora num outro macro tema que é meio ambiente e sociedade. Um dos macro temas que eu mais aposto para este ano, viu, Daniel? Então vamos ver aí quais são os microtemas que nós selecionamos para vocês, quais são os recortes que nós fizemos dentro deste gigante. Eu quero imagens. Quero imagens? Toma imagem na tela, então. A questão da água e obras hídricas no Brasil. A questão das obras hídricas no Brasil é mais uma questão que a gente perde muitas vezes. Por quê? O Brasil é um país rico em água, no entanto, muitas cidades às vezes têm problemas de abastecimento de água porque falta distribuição, falta obras de transposição, tratamento e de infraestrutura para que as cidades tenham abastecimento. Então, essa é uma questão fundamental. Mas há uma outra questão que é como manter a agricultura familiar funcionando. Como que a agricultura funciona devido à água. Que é um outro tema falta legal. Da água. E a transposição do Rio São Francisco é um bom gancho para você falar de como a transposição de um rio pode ser muito benéfica para o aumento da produção agrícola, porque essa agricultura irrigada pelo rio floresce ali no Vale do São Francisco, criando uma área muito interessante para a produção de principalmente frutas cítricas, vinicultura. Então nós temos um bom desenvolvimento devido a isso. E a agricultura familiar também sendo um possível tema aí. Então, e exatamente, por outro lado, não só a questão das obras, de como intervir nesse problema da falta d'água, a agricultura familiar é um outro tema muito importante, porque nós temos hoje, por exemplo, o MST no Brasil sendo o grupo, né, econômico que mais produz produtos orgânicos da América Latina, e nós temos o Brasil, no conjunto da agricultura familiar, sendo o 8º país do mundo que mais produz no conjunto da agricultura familiar. Então nós temos ali uma agricultura familiar muito produtiva e que produz 70% do feijão nacional, 34% do arroz, 87% da mandioca. Ou seja, são valores muito expressivos, né? Os percentuais muito Então, assim, expressivos. A gente dá muita importância para a agroindústria, que tem lá a sua relevância. No entanto, sem dúvida, aquilo que sustenta, quando você vai na feira lá e compra o seu alimento, aquilo veio de uma agricultura familiar. A maior parte do que você compra. Perfeito. E tem uma aula completa, claro, lá na nossa plataforma falando sobre isso. Sim. Né? Aqui nós estamos Cada dando detalhe. panoramas, né, gente? Os desafios relacionados à questão do lixo. Grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Nova York e Paris são cidades que produzem muitas toneladas de lixo todos os dias. E a questão do manejo do lixo, ela é algo que ainda não existe um processo ideal. Existem os aterros sanitários, que têm processos de degradação e de decomposição do lixo que facilitam. No entanto, eu não sei se você está sabendo, mas existe um projeto para miniaturizar o lixo. Miniaturizar? É transformar um lixo desse tamanho
através de processos de explosões quânticas e processos físicos lá, transformar ele em um negócio desse tamanho. Quando eu fiquei sabendo disso, isso é uma pesquisa que existe e está acontecendo nesse momento. E você diminui o tamanho daquilo como se fosse... Sabe querida encolher as crianças? Sei. Com lixo. Então, ao invés de você ter um aterro no futuro, a possibilidade é que você tenha, na verdade, um galpão com lixo arquivado. Maravilhoso isso, maravilhoso. Incrível. Assim, o ideal, o que eu vejo, né, minha opinião, minha gente, tá? Eu acho que nós temos que diminuir o consumo e também utilizar formas alternativas, e não só né, por de isso, não só por causa do reciclagem. lixo, mas tirar da natureza nessa velocidade que nós estamos, não dá pra tirar da natureza nessa velocidade para sempre. Sim. Ou a gente inova, diminui os materiais, muda os materiais, ou sem chance, né? Perfeito. E isso, muitas vezes, essa quantidade de lixo muito grande ocorre porque no momento que nós vivemos, você deve estar vendo já uma imagem aí, nós percebemos que o descarte de produtos eletrônicos é gigantesco. Os produtos mais modernos, você compra um celular, você compra uma televisão super moderna, eles ao mesmo tempo são os produtos que quebram mais rápido. Que é conhecido como obsolescência programada. Exato. O que é obsolescência programada? Você compra uma máquina, você lembra, a gente até brincou isso, né? A gente fala assim, a nossa mãe antigamente falava, que eu não compro uma máquina de lavar roupa nova nem ferrando. Exato. Essas máquinas são... tudo de plástico hoje. Tudo de plástico. Por quê? Porque antigamente, realmente, você comprava uma máquina de lavar, quantas pessoas você vai na casa, a avó, a mãe, a tia, sei lá, você vai na casa é a mesma máquina há 30, 40, até mais tempo, sim, né? E hoje a gente compra realmente os eletrônicos, principalmente, eles chamam obsolescência programada, porque eles são realmente programados para quebrar, para que faça uma troca. Sim, e mesmo que ele não quebre fisicamente, às vezes o software dele não é atualizado, ele não funciona mais, e aí você é obrigado a trocar só porque o software não atualiza. Quer dizer, ele é programado para justamente se tornar para trás, para ficar para trás. Antiguinho. Antigo rápido. É isso, gostaram? Bora pro próximo tema. Os impasses para a conservação do meio ambiente e crescimento econômico. O tema esse que é muito discutido, tem muita gente apostando nele, os alunos vieram conversar comigo. Provos, o que você acha desse tema? Eu falo o que eu acho, eu já coloquei nos meus possíveis temas, meu anjo. Exatamente. E não só, nós temos uma aula inteira sobre questão da sustentabilidade lá na plataforma do curso de Geografia. Então, se você não está no nosso site, www.redaçãoemgramática.com.br, a gente fala de cada detalhe. Mas a questão do impasse para a conservação do meio ambiente e crescimento econômico é um debate que cresceu muito a partir dos anos 70. E nos anos 80 e 90 ganhou o corpo que nós vemos hoje. Hoje se discute muito isso com a palavra sustentabilidade. Né? Então, assim, como que você consegue ter desenvolvimento econômico em um país e ao mesmo tempo que esse país mantenha seu ambiente, vamos dizer assim, saudável? E a discussão sobre sustentabilidade é uma discussão longa, é uma discussão que ela ainda não está fechada, muitos países concordam com as ações e muitos países não. Sim. Então, foram criados no Rio+10 as metas do milênio. E gente, aí fica repertório para vocês usarem. As metas do milênio falam assim, não é possível sustentabilidade ambiental sem também desenvolvimento humano. Então você precisa ter a fim da pobreza, educação e todo o desenvolvimento social e ao mesmo tempo assegurar a sustentabilidade ambiental que e promover a 7ª meta do milênio, uma parceria mundial para o desenvolvimento, que é a 8ª meta do milênio. Então as metas para o milênio que nós estamos seria justamente esse equilíbrio entre crescimento econômico e sustentabilidade ambiental, movidos então por esse interesse de redução do lixo. Fica a dica para vocês, repertório que você pode citar na sua redação. Meta do milênio estabelece, exatamente, a meta do milênio estabelece isso para vocês, gente. A 7ª, que é assegurar realmente a sustentabilidade ambiental, e a 8ª, que é promover uma parceria mundial para o desenvolvimento. Cite isso na sua redação. Isso é que ONU. Está na meta do milênio estabelecido, está na ONU. Gente, é legal e traz um repertório cultural aí para você colocar na redação. Próximo possível tema que já entra dentro de um macro novo, que são os desafios na educação nacional. Educação, né, Daniel? Educação sempre presente, e o primeiro tema que a gente coloca dentro de educação é os desafios para superar o analfabetismo no Brasil. Você imaginou que no século XXI, quase 2020 aí, nós estamos ainda falando de analfabetismo no Brasil? Pois é, né? Não é assustador? Né? É assustador. Tão antigo. Nós temos aí, está aparecendo aí um mapa para você, com a meta que nós tínhamos para 2015 e o Brasil em 2017, né? Quer dizer, nós não atingimos a meta em muitos dos estados que não conseguem bater o mínimo de analfabetos
conseguem ter 10 ainda por cento, 16% de analfabetos. Muito alto, né? Sim. E aí a gente acaba entrando também um pouco, que também pode se tornar um possível tema, que é a questão dos desafios para superar a evasão escolar, E o que são dois assuntos juntos sim, ali. Porque o que acontece? Por que muitas vezes o jovem é analfabeto? Porque ele tem que deixar a escola muito cedo, porque ele precisa trabalhar. Então não existe garantia social, não existe ali uma garantia de que ele vai estudar, muitas vezes a família não consegue sustentar, ele vai no mercado de trabalho muito cedo, acaba ganhando muito pouco devido a isso e também não consegue estudar. E aí isso vira uma bola de neve. O cara não estuda mais. Sim, né? Perfeito. E aí, de acordo com o censo escolar, dado para você usar na sua redação, anota, criatura, entre 2014 e 2015, a taxa de evasão escolar foi a seguinte: do primeiro ano do ensino médio, 12,9%, do segundo ano, 12,7%, do nono ano do ensino fundamental, 7,7%, e do terceiro ano do ensino médio, 6,8%. Quer dizer, o primeiro e o segundo ano do ensino médio é um momento muito, assim, crucial para saber se ele vai terminar ou não. E é um momento, normalmente, que o adolescente tem 15, 16 anos e ele começa a trabalhar. Começa, exatamente. Esse que é o momento mais, assim, sensível para isso. E que a gente percebe que acaba aí subindo a taxa da evasão escolar. Sim. Então, 2 assuntos aí relacionados, mas que possuem chances de cair, certo? Aí colocamos uma charge bem legal que pode cair, inclusive na proposta de redação. Como coletânea, né? Uhum. Alguma dúvida acerca do trabalho em grupo sobre o sistema respiratório? Sua vez. Sim, professora. O que é trabalho em grupo? Por quê? Porque ele está sozinho. Porque ele está sozinho, houve escolar. evasão escolar. Gente, muito maravilhoso. Isso no sentido de temática, não no sentido disso está acontecendo. Exatamente. Isso é triste. Os desafios para a inclusão de pessoas com autismo. Um tema que eu aposto muito para vestibulares, Daniel. Sim, também. O número de alunos com autismo em escolas comuns cresce 37% em um ano. A aprendizagem ainda é desafio. Ou seja, o autista muitas vezes estava à margem, às vezes numa escola especial agora ele está junto na mesma escola com as outras crianças. E isso é visto pela comunidade de psicólogos e médicos como uma coisa positiva. O autista ele precisa socializar e ter uma vida normal, afinal ele é normal. A questão é que ele tem que ter pequenas adaptações apenas de método dentro da sala. Aí o ponto é, as escolas estão preparadas para fazer essas adaptações de método? Não. Nem todas, ou digo ainda mais, a maioria não. Só que é um ponto positivo, hoje esse assunto está sendo levantado, porque é algo que foi ignorado por muito tempo e um preconceito muito grande, não só com autistas, mas com crianças que têm Down e por aí vai, né? E lembrando que muita gente não sabe, porém é uma lei, tá? É a lei 12.764, ela foi feita em 2012, ela determina que as pessoas com autismo podem frequentar escolas regulares e elas têm direito de solicitar acompanhamento nesses locais se elas acharem necessário. Muita gente não sabe, mas isso é lei. Tudo bem? Então, fica aí a dica para você e também como repertório para você colocar lá e argumentos na sua redação. Segurança pública. Segurança pública é o nosso novo macrotema e a gente trata aí sobre o sistema carcerário e a recuperação de presos, porque não basta falar sobre o sistema carcerário, nós temos que focar no ponto da questão que vocês terão que abordar, que é o projeto de intervenção, ou seja, a recuperação de presos. A questão carcerária no Brasil é muito grave, né? Nos últimos anos nós temos encarcerando em massa a população. Hoje nós temos mais de 700 mil pessoas presas, sendo que 40% são presos provisórios, ou seja, eles não foram julgados ainda. Então nós temos uma grande quantidade de pessoas presas, principalmente jovens de 18 a 29 anos, sendo a maioria deles negros, e essa população ela nem foi julgada ainda. E isso é muito problemático. Condições muito degradantes de vida, normalmente dentro desses presídios, e se esse cara não se delinquiu, a chance dele se delinquir aumenta muito ali dentro. Sim. A maior parte dos presos está ligado com crimes contra patrimônio e principalmente tráfico de drogas. 75% não terminou a escola, então nós temos aí um problema que está associado a outro. Menos de 1% tem graduação. A ressocialização de presos é fundamental para evitar a reincidência, o que no nosso sistema carcerário e na nossa Constituição está previsto. Nosso sistema penitenciário, carcerário, ele é voltado, teria que ser, para a recuperação dessas pessoas. Então, existe no Brasil algumas associações de proteção e assistência a condenados, onde esses condenados vão ter direito a poder ter um trabalho e terminar a educação formal, já que a maior parte nunca terminou a educação formal, terminar a escola e até fazer cursos profissionalizantes. Sim. Então, são estratégias que você pode usar como intervenção, de que esses experimentos de vamos educar o cara, vamos transformar ele em um profissional, sejam aplicadas de forma mais aberta, porque alguns presídios fazem isso de forma muito específica ainda. Não é algo que é obrigatório. Não é obrigatório, mas inclusive, muita gente não sabe, mas existe o Enem PPL.
Sim. De pessoas privadas de liberdade. Sim. Então, existe uma prova do Enem que é aplicada dentro dos presídios, especificamente para o pessoal que está lá. Não pode, obviamente, sair para fazer essa Sim. prova. E eu acho isso extremamente interessante. Um segundo e último ponto que eu colocaria aqui para vocês é só uma curiosidade. Eu já dei aula para meninos da Fundação Casa, no cursinho que eu dava aula. Existiam algumas turmas especiais, Sim. eles eram levados até o cursinho, eles tinham autorização para sair, uma van com esses meninos, e eles acompanhavam aulas do cursinho Sim. pré-vestibular para fazer o Enem PPL. Muito bom, né? E esses jovens têm uma nova perspectiva na vida a partir dali. Porque Claro. ele vai fazer o Enem, ele vai poder fazer um ProUni, um SISU, entrar numa faculdade e mudar a história, a trajetória que vinha conturbada. Eles também participam da Olimpíada de Matemática e as outras Olimpíadas, e isso também acaba colocando eles ali numa posição mais interessante, né, de perspectivas para a vida. E de recuperação, Sim. né? De não precisar voltar para o crime e ver Sim. um novo Sim. rumo ali que ele pode tomar a partir daquele possível, momento. Claro que é, gente. Possível. E aí existe, por exemplo, o programa APAC, que é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, que ajuda nessa ressocialização. Tá aí também algo que você pode citar na sua redação, beleza? Sociedade contemporânea é o nosso novo macrotema e vamos começar falando sobre os entraves na adoção de crianças e jovens. Tema pouco comentado, que eu acho que é uma aposta nossa muito Sim, ousada. Nós somos exato. ousados, né, A gente é Daniel? ousadia e alegria. Ah, somos ousados, mas eu acho que é um tema muito bom para ser abordado, hein, gente? Então, eu acho que assim, novamente, é um tema parecido com a questão da doação de órgãos. Há uma questão cultural muito forte dentro desse tema. Sim. Porque hoje no Brasil, pessoas casadas, ou até mesmo solteiras, podem adotar. Tem pessoas que acham que solteiros não podem adotar, por exemplo. Podem, gente. Casais hétero ou não hétero podem adotar também. Não existe nenhuma limitação em relação a que tipo de casal que é, ok? Uhum. Mas há um ponto aí que é importante. Muitas vezes parte das pessoas que estão adotando as próprias limitações para que a adoção aconteça. Muitas vezes a família quer que seja uma menina. Qual que é o uma perfil menina buscado, branca. né? Qual que é o perfil? O que as famílias querem? Quer dizer, tem que ser uma criança, uma menina, recém-nascida e branca. Esse é o perfil da maior parte das crianças que estão para ser adotadas? Não. A maior parte não é recém-nascida, a maior parte não é branca e a maior parte Na verdade, não é a menina. maior parte ela tem mais de 4 anos de idade, né? 60% Sim. das crianças disponíveis para adoção, Sim. elas têm mais de 4 anos de idade, E o processo de adoção ele é longo, lento, são meses e meses de convivência até que a justiça libere que essa criança vá para a casa dos novos pais, para evitar, sabe o quê? Uma coisa que acontecia e ainda acontece? Devolução da criança. Que eu não consigo Você nem consegue imaginar uma pessoa devolver a criança? A pessoa acha o quê? Que é um brinquedo? Que é um cachorro, um gato? Não se faz isso com cachorro Nem e com gato, cachorro Daniel. e gato você faz isso. Você é louco. Não, nem com cachorro e gato, Ah, imagina. não, já vou entrar em conflito aqui, gente. Não, Segura. nem com cachorro e gato você faz Imagine isso. com uma criança. Imagine com uma criança. Certo? É E inacreditável. acontece, gente. É Então, eu inacreditável. acho que é um tema que deve ser pesquisado, que deve ser mais debatido na sociedade. E, Imagina o inclusive, trauma. nós tivemos uma polêmica muito grande esse ano, que foi um desfile. Você chegou a ver sobre isso? Vi no shopping, as Que crianças desfilando pelo shopping como se fossem produtos para serem adotados. Então, E com o apoio da OAB. OAB, se liga. Pois que é. é isso, gente? Foi Falta de foi noção. uma ação muito mal pensada. Mal pensada. Né? Por mais que às vezes a ideia assim por trás seja boa, de vamos conseguir família para essas crianças, ok, mas como fazer isso? Uhum. Fazer dentro de um shopping? O Uhum. shopping não é um lugar para você adotar alguém, o shopping é um lugar de você comprar. Ainda mais colocar como um produto, né, gente? Parece um Exposição. produto, né? É horroroso, Assustador. foi uma ação horrorosa que eu fiquei constrangida quando eu li a notícia. Se caísse uma coletânea, aposto que eu mostrar isso como uma cutucada. Como uma cutucada, né? Sim. Fica a dica para vocês e o nosso próximo tema que vai aparecer na tela é o respeito à diversidade linguística. E nós batemos na tecla da diversidade linguística há muito tempo, principalmente em relação ao Força. Enem, gente. Quando a gente fala de Enem, o Enem, nas 9 competências, dentro das competências que são abordadas em linguagens, códigos e suas tecnologias, nós temos lá a competência que trabalha a diversidade linguística. E eu só dando um panorama aqui rapidamente. Quando a gente trata de diversidade linguística, o Enem, ele trata sobre o respeito à diversidade linguística. Ah, então você não vai falar nada. Então tá bom. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Um beijo pra você que está nos acompanhando. Você vai fazer um comentário? Vou. Ah, bom. Tá. O Brasil é um país grande, né, pessoal? Muito grande. E existem várias formas de se falar. Sim. E aí você fala assim, você pega uma pessoa, por exemplo, do Rio Grande do Sul que fala, sei lá, piá. Aí você pega alguém lá do Nordeste que fala... Nordeste tem vários sotaques, tá? Desculpa aí. Que Estamos é do falando Nordeste. Um específico, ou sei lá, o Oxente.
E aí você pega o cara de São Paulo que fala, e aí, mano, beleza? Véi, mano. Adoro. Mano é meu tipo dia comum. assim. Tipo assim. E aí, você tem formas de falar, e aí às vezes é aquela coisa assim, porque tal sotaque fala mais certo. Então, pessoas do Maranhão falam certo, as pessoas de Manaus falam errado. E eu acho isso muito curioso, porque, por exemplo, parece que a nossa mídia tem um sotaque. Você vê qualquer jornal no Brasil, todos os sotaques, parece que as pessoas são todas de São Paulo. Uhum. E a pessoa é o jornal lá da Bahia e os jornalistas muitas vezes forçam um pouco o sotaque que não é o dele, para parecer mais formal. Parecer mais, sabe? Uhum. E isso vem todo de uma questão de preconceito linguístico que existe no Brasil devido aos regionalismos, né? Mas nós estamos falando aqui especificamente da fala, porque o que entra no entrave, quando nós estamos falando isso daí, é uma dica para vocês. Quando nós falamos em si da norma culta, nós estamos falando da gramática. A gramática é para o Brasil inteiro. Sim. Só que é muita inocência da nossa parte pensar que a gramática normativa, aquela parte escrita, é replicada na fala. Gente, nós seguimos o máximo possível, né, a gramática, as regras gramaticais durante a nossa fala, exigindo ali regras de concordância, de regência e tudo mais. Porém, o que a gente está falando aqui é muito mais amplo, muito mais profundo. Quando a gente trata da diversidade linguística, nós estamos falando de respeito a valores culturais, respeito a valores sociais, né? Porque a forma que a pessoa fala, os regionalismos e toda a forma específica de cada sotaque, por exemplo, é parte do patrimônio imaterial daquele povo. Então você tem uma forma de se falar, de se comunicar, de ser no Amazonas e outra no Rio de Janeiro, e isso, não existe uma hierarquia, nenhuma é melhor do que a outra forma de falar. Existem apenas formas diferentes de falar. Isso é patrimônio cultural imaterial, isso é cultura brasileira, e tá tudo bem. A gente muitas vezes tem essa coisa de tal pessoa fala errado, ou tal pessoa de tal região fala... Isso não existe. Na fala isso não existe. Certo. Na língua escrita, sim. Aí a gente tem que ser formal. Mas na fala, não. Na fala a gente tem regionalismos. Isso é muito natural para nossa cultura. E só para fechar essa parte aqui, eu vou te dar uma dica, caso você queira colocar alguma citação, por exemplo. Você pode citar Marcos Banho. É porque eu tô no meu... Aqui eu tô à vontade, né, Daniel? Estamos falando aqui de diversidade linguística, aqui eu me soltei, aqui eu tô soltinha. Entendi. Marcos Você tá falando Banho, de banho até? Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo pra vocês o nome do livro, tudo bonitinho. Mas Marcos Banho? Banho, mas escreve Babanho. Bagno. É babanho ou banho? Banho. O nome dele é Banho. Mas aí escreve com G. Tá mas bom. eu coloco aqui na descrição pra vocês o livro dele que chama Preconceito Linguístico. E ele traz sempre o seguinte, olha só a ideia de uma citação de um argumento de autoridade que você pode usar. Desde que haja comunicação, não há erro. Desde que haja comunicação, não há erro, beleza? Então ele defende um pouco essa ideia aí do preconceito linguístico que nós temos, principalmente dentro do Brasil. Você entendeu? Foi bonito isso. Então, não eu tem deixo erro. aqui na descrição do vídeo, beleza? O próximo é a valorização da cultura nacional. Assim como a gente valoriza o regionalismo, e o regionalismo é importante para o jeito de falar de cada um, a cultura nacional também é importante, porque existem coisas no Brasil que também nos tornam, que são comuns ao Brasil. Formas de, por mais que existam sotaques, por exemplo, existe o português que é de todos nós, por exemplo. Sim. E a cultura brasileira, ela é uma cultura que hoje tem uma competição muito grande com a cultura estrangeira. Nós temos, por exemplo, filmes americanos, filmes europeus, filmes do mundo todo sendo produzidos a todo tempo. Então, se chegar para você um tema de como valorizar a cultura nacional, como que isso pode acontecer? Como pode ser a sua intervenção? O incentivo à cultura. Por exemplo, a Lei Rouanet. Nós temos no Brasil o Ministério da Cultura, que faz a lei de incentivo à cultura e coloca dinheiro público investido em, por exemplo, peças, em cinema e por aí vai. Então, é um assunto bastante interessante, pode surgir, né? E é muito interessante entender legal como que funciona de fato as leis de incentivo à cultura, tá? Tem muita gente que reproduz muita bobagem, que não é o que é de fato. O próximo tema é a importância do empreendedorismo para o desenvolvimento do Brasil. Nós temos aí, né, a gente estava discutindo sobre os possíveis temas, nós falamos sobre o boom das startups, isso não só no Brasil, né, o Brasil também é uma grande peça dentro dessa questão das startups, mas a gente também está falando um pouquinho sobre as pessoas mesmo que começaram a entender a questão do empreendedorismo. A internet, a tecnologia ajudou bastante em relação a isso. Uma empreendedora aqui. Uma empreendedora, eu saí
saí da sala de aula e me tornei uma professora online, gente. Então, também são novas formas de se fazer, né? Novas empresas que estão surgindo. E aí tem também a questão da crise fazendo com que o empreendedorismo volte a crescer. Enquanto uns choram, outros vendem lenços, não é Exato, verdade? é o que falam. Mas o que acontece muitas vezes é justamente isso. Você tem uma crise na forma de se consumir algo, por exemplo. Vamos supor que... Qual que é a crise da educação? Em muitos lugares as pessoas não têm acesso a um curso preparatório para o vestibular. Essa é a crise. Esse é o incômodo. Qual que é a solução? Alguém chega, cria uma empresa que faz um curso online e você assiste isso de qualquer lugar. Exato. Então você tem dores que o empreendedor consegue localizar essas dores e criar soluções para elas. E eu acho que isso é a grande questão das startups. Sim, perfeito. Maravilhoso. Próximo tema. Na tela para vocês, a importância na construção de valores éticos na sociedade. Um tema que a gente nunca trouxe, é um tema novo, certo? E aí eu trouxe aqui para a gente distinguir um pouquinho a diferença entre o que é ética e o que é a moral. Sim. Hoje se fala muito de moral e ética, que são objetos típicos da filosofia, né? Sim. E muitas vezes a gente fala de forma assim, como se as duas coisas fossem iguais, né? Eu trouxe uma definição para vocês, poderiam fazer uma reflexão, né? Quando a gente fala de moral e ética, a gente está falando de moral. Constitui um conjunto de regras, normas e leis que servem para orientar as pessoas dentro de uma sociedade a fim de que saibam julgar o que é certo e o que é errado. A moral, eu gosto de fazer essa analogia, é como se fosse o semáforo ou o radar do trânsito. Você vê o semáforo fechado, você sabe que você não pode avançar. Você vê o radar, você sabe que a velocidade que você pode passar é até tantos quilômetros por hora. Tanto que esse é o segredo para não tomar multa. Passe abaixo da velocidade. Nunca vai tomar multa. Então, você tem ali uma lei, uma norma que rege o convívio social. E ela parte de fora. A moral parte de fora do Estado, são as dos regras, outros, né? As regras da sociedade para você. E a ética? E a ética já é algo que parte no sentido contrário. Traduz-se em algo mais reflexivo, no que diz respeito a pensamentos considerados certos ou errados por uma sociedade ou mesmo por uma pessoa. O valor ético é aquilo que está na convivência. Eu penso assim, eu posso fazer tal coisa? Posso. Mas eu reflito. Isso vai ser bom para a pessoa que está aqui do meu lado? Eu posso, por exemplo, gritar no ouvido da Pan agora? Posso. Ela pode nem ficar brava comigo. Só que eu vou fazer isso pro outro. A convivência melhora com isso? Não. Então eu não vou fazer isso porque eu percebo, é algo que parte de mim mesmo, é algo que é reflexivo. Enquanto a moral é algo que vem de fora. Faz essa diferenciação que você vai ter sempre boas ideias de como argumentar. Perfeito? Fica a dica aí pra vocês e a importância dessa construção de valores éticos na nossa sociedade. E aí o que você vai ter que analisar? Qual que é o viés que a prova traz pra você? Tudo bem? Sim. Se é um viés político, se é um viés... Por exemplo, quando a gente fala de empatia, vocês ouviram essa palavra bastante vezes, a gente está falando de ética. Sim. A empatia é justamente você se colocar no lugar do outro para poder tomar uma decisão que seja boa para a convivência. Sim. Então, isso é pensar em ética quando você pensa em empatia, por exemplo, que é uma palavra que está muito mais presente, né, pra gente. Perfeito. Desafios do combate aos maus tratos de animais. É um tema que me é muito sensível, porque eu sou... Todos nós. Sim, mas eu sou uma defensora dos animais, então Sim. É um tema que eu acho legal, é um tema Sim. que não é muito polêmico no sentido de... Já abordamos temas mais polêmicos hoje. Às vezes ele é um pouco também abordado só de um jeito, né? O que acontece é assim, por exemplo, nós temos no Brasil uma questão, e não só no Brasil, tá? Esse é um problema global. Muitos países têm esse problema, que é o abandono de animais. Sim. O animal, não só o maltrato, mas o abandono, que vai levar ao maltrato, o cachorro na rua, o gato na rua, né? Então, assim, o animal, a discussão sobre o abuso, sobre o maltrato aos pets, né? Aos animais de estimação, é algo que a gente ainda debate, é algo que ainda chega na discussão. Mas tem um outro lado que muitas vezes não chega na discussão, que é o maltrato ao animal que vai virar alimento. Então nós temos uma outra questão aí, que é como a indústria trata dos animais que vão virar alimento. Quer dizer, não é porque o boi vai virar alimento que eu vou tratar dele de forma horrível. Então assim, tem que ter uma vida digna até ser abatido. Sim. Então hoje, muitas vezes, a discussão é também uma forma mais humana de existir uma indústria que produza carne, por exemplo, ou produza leite. Se você vai ver como se produz leite hoje em dia, você se assusta. Existem diversos documentários que tratam sobre isso, vários né? documentários. Então, assim, a questão dos maus tratos, ela, claro, os pets, a gente na hora já fica, meu Deus, como alguém vai maltratar um cachorro? É um viés, né? É um viés, e é muito importante.
Sim. Mas... Porque, inclusive, é crime. O caminho... Abandonar animais e maltratar animais. Só que a argumentação pode ir para outro caminho. Uhum. Porque o boi também é um animal. Sim. Ele também sente. Então, você pode ir por essas duas linhas. As duas linhas são ótimas para argumentar, mas você tem que ter a consciência de que pode ir por qualquer um desses dois caminhos. Na hora você vai decidir o que você acha ali com a coletânea, o que mais ele vai querer. O que a coletânea realmente está direcionando você. Se é pro pet ou se é pra indústria de produção. Né? Perfeito. 2 pontos aí para você abordar, certo? O esporte como ferramenta de inclusão e recuperação de pessoas. Adoro esse tema. Vocês estão vendo essa imagem, né? Muito legal. O corredor usando aquela perna que auxilia, ele consegue correr mais rápido do que uma pessoa com a sua perna normal, com essa prótese, né? Extremamente eficiente. E a criança tendo a mesma prótese ali também. Certo. E o esporte, ele acaba sendo uma importante ferramenta de inclusão social, porque você vai ter ali transmissões de valores. Por exemplo, a arte marcial, a pessoa aprende a disciplina, a respeitar o mais velho. Um exemplo, né? Uhum. E essa transmissão de valores dentro, às vezes, de uma sociedade, de uma comunidade em que esses valores, às vezes, estão feridos, ou a educação não está funcionando, a escola falha, o esporte acaba sendo esse substituto, ele acaba pegando essa autoridade para si de educar de várias maneiras. Ele é uma ferramenta que complementa, e em muitos casos até substitui quando a educação falha, né? Uhum. E isso reduz a violência. Então você tem um efeito aí, que é uma população mais disciplinada, uma população que transmite valores e que, portanto, é menos violenta. Melhora também o desempenho da saúde pública, porque pessoas que fazem esportes têm menos problemas de saúde durante sua vida. E auxilia na recuperação e sociabilidade de portadores de necessidades especiais. Olha só quantos pontos que nós estamos trazendo aí que você pode abordar ao longo da sua redação dentro desse viés. Exatamente. E a questão dos portadores de necessidades especiais é que isso subverte justamente aquela lógica de eu tenho uma limitação física e essa limitação me impede de fazer tais coisas. E aí você, de repente, tem ali uma adaptação que é feita do esporte e aquela pessoa passa a ter uma vida muito mais plena, muito mais ativa e evitando outras doenças e muito mais satisfação, né? Vamos dizer assim, né? Sim. E aí, coloco para vocês 2 temas que já comentamos aqui. Então, tem 2 aulas inteiras aqui no canal, que inclusive eu mostro redações prontas sobre estes 2 temas que estão aparecendo, que é a escravidão moderna e o conceito de família no século XXI. São possíveis temas também, só que nós não vamos comentar sobre eles, porque eu já vou deixar linkado aqui 2 vídeos completos com redações prontas para vocês. Eu espero de coração, meu amor. Meu Deus, acabou, Daniel. Nossa. Acabou. Agora foi, hein, gente? Eu espero de coração que você tenha gostado. O que eu trago aqui? Eu trago possibilidades de temas para que você olhe, analise, baixe o material que consta aí para você, tudo bem? E você escolha. Eu sei que às vezes você não vai falar, não, professora, eu acho que um ou outro aqui não tem tanta chance de cair. Tudo bem. Você vai lá, foca naquele que você... Pô, eu acho que tem mais possibilidade de cair este. Escolha alguns temas, estude mais profundamente estes temas para que você tenha mais argumentos, para que você consiga já criar modelos com projeto de intervenção, de argumentação ou de citação que você saiba de autores que trabalham eles na atualidade ou que já trabalharam eles de alguma forma, beleza? Perfeito. Eu acho que mais do que adivinhar um tema, mais do que isso, toda essa nossa discussão, essa organização que a gente faz de pensar sobre cada um desses assuntos, te acostuma a, quando olhar qualquer assunto, pensar quais são as questões por trás disso. Independente do assunto que aparecer, independente de qualquer coisa, você vai olhar com um olhar crítico para aquele assunto. Isso aqui pode ir por esse caminho, pode ir por aquele. Numa pesquisa rápida, você vai conseguir perceber que existem vários caminhos. Na hora da prova, isso te deixa muito seguro, independente do que apareça. Eu fico muito tranquilo por vocês, por saber que vocês têm essas orientações que a PAN passa para vocês toda hora, tanto no canal quanto no site, porque isso tudo é um treino, é uma forma de te deixar, assim, calejado. Chega na hora, os caras podem pedir o que eles quiserem, você vai manter a tranquilidade, você fala, pô, calma aí, eu já discuti sobre isso, ou se não discutir, não, eu sei como abordar, eu sei como olhar para o assunto, isso é muito importante. Sim, você ser uma mente pensante. Lembrando que o nosso foco não é adivinhar o possível tema da redação. É legal quando isso acontece. Sim, acontece há 6 anos. Acontece há 6 anos. Mas o nosso foco nunca foi esse. O nosso foco, tanto que a gente faz sempre uma aula bem longuinha, né? Que vocês até... Pero não podia... Não dá pra gente resumir assunto, gente. A gente gosta de trazer tudo mais completinho pra você, porque a nossa intenção não é simplesmente vir aqui e falar assim, o possível tema é esse, próximo possível tema é esse.
Não, a ideia é que você realmente pense, trazer aqui os pontos que o professor coloca para vocês, as reflexões que nós trazemos para vocês, para que você realmente consiga Fora fazer... que a gente revisa um monte de coisa legal, né? O quê? Fora para que você consiga fazer uma redação com mais qualidade, tenha bons argumentos, boas citações, bom repertório para colocar no seu texto, tá bom? Perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários para mim qual que é o tema que você acha que tem mais possibilidade de cair. Coloque outros temas que não estão nessa lista, mas que você acha que tem possibilidade de cair também. E vamos aí usar os comentários para gerar uma comunidade de conhecimento, beleza? Um beijo carinhoso para você. Muito obrigada por ficar aqui neste momento, até agora com a gente. Até a nossa próxima aula aí. Tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Boa prova.